indicador de liquidez, eles são indicadores financeiros que são usados para analisar o crédito da empresa. Então, são indicadores que vai verificar a capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações. Então, esse indicador ele vai servir também para verificar qual que está sendo a saúde financeira desse negócio. Então, vai demonstrar se o caixa está sendo bem administrado, se a empresa tem capacidade de honrar com as suas obrigações a curto prazo, e quando a gente fala de caixa, a gente está falando de obrigações de curto prazo. Então, quando a empresa ela tem um fluxo de caixa bem administrado, a gente diz o quê? Que essa empresa ela consegue ter um alto grau de liquidez. E para realizar os cálculos dos indicadores de liquidez, a gente vai utilizar o balanço patrimonial. Então, acredito que já vai ajudar vocês na questão do mapa, que aí vocês vão ter mais familiaridade com o balanço patrimonial. Então, aqui, ó, eu vou colocar só o balanço na tela para ficar maior. Então, aqui eu destaquei em amarelo todas as contas que a gente vai utilizar para realizar os indicadores de liquidez. Então, a gente vai usar o ativo circulante, caixa equivalente de caixa, a conta estoque, o realizável a longo prazo, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, eu trouxe aqui 2 anos, o ano de 2022 e o ano de 2021, e aí aqui vamos para os cálculos dos indicadores. Então, o primeiro deles é o de liquidez imediata. O que esse indicador ele diz? Ele vai dizer se a empresa ela tem capacidade de honrar com as suas obrigações e liquidar esses pagamentos de forma imediata. Então, ele é bom para avaliar se a empresa consegue lidar com situações de emergência. Então, percebam que ele é bem importante dentro da empresa. Então, aqui a gente tem ali de valor de disponível 923.752. E aqui, ó, esse valor está aqui em caixa e equivalente de caixa. Por quê? São os valores que a gente usa de forma rápida, que você consegue pegar esse valor em espécie ou que está disponível ali em conta corrente e pode ser já captado. E aí a gente vai fazer o quê? Vai dividir pelo passivo circulante, que a gente tem 1.379.692. Então, aqui a gente tem uma liquidez imediata de 0,67. O que isso significa? Que a cada R$1 que essa empresa tem de dívida, ela consegue pagar só 67 centavos. Então, o índice de liquidez imediata dessa empresa não está bom. O ideal é que tenha, pelo menos, para cada R$1 de dívida, essa empresa consiga pagar R$1, que ela tenha R$1 em caixa para realizar esse pagamento. No ano de 2021, a gente tem 365.225.000 em disponível, dividido pelo passivo circulante, que é 368.028. Então, a liquidez imediata dessa empresa foi de 0,99. Então, quer dizer que para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, ela tem 99 centavos. Então, percebam o quê? Que a situação dela piorou de 2021 para 2022. Em 2021, ela estava com uma situação mais confortável. Quer dizer que ela praticamente conseguia honrar com as obrigações dela. E a liquidez corrente? A liquidez corrente, ela vai verificar a capacidade de pagamento a curto prazo. Isso a gente considera o quê? Um período inferior a 1 ano. Então, a gente vai utilizar o quê? O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, a gente tem aqui 2.057.385 de ativo circulante dividido por 1.379.962 de passivo circulante. Então, a gente tem 1,49 de liquidez corrente. Quer dizer que para cada R$1 de dívida, essa empresa tem 1,49, ou seja, ela consegue pagar e ter uma folga ainda financeira.
No ano de 2021, então, a gente tinha 1.065.437 de ativo circulante, dividido por 368.028, essa empresa tinha 2,89. Então, quer dizer que para cada R$1 de dívida, ela tem R$2,89. Então, considerando a liquidez corrente dela, ela tem uma situação bastante confortável. E a liquidez seca? A liquidez seca, ela também considera o curto prazo, só que ela desconsidera o estoque, ou seja, ela usa o recurso que a empresa tem sem considerar o estoque, porque o estoque não foi vendido ainda. Então, aqui a gente tem, do ano de 2022, 2.581.887, menos 593.152 de estoque, dividido por 1.377.962. Então, para cada R$1 de dívida, ela tem 1,06 de dinheiro. No ano de 2021, a situação dela estava melhor. Ela, para cada R$1 de dívida, ela tinha 1,88. E a liquidez geral, pessoal, ela vai considerar o recurso que essa empresa tem, não só de curto, mas também de longo prazo. Então, ela vai considerar o quê? O ativo circulante e o realizável em longo prazo. Então, eu vou mostrar lá no balanço para vocês, vou voltar à tela, caso eu acredito que seja um dos cálculos que vocês possam ter dificuldade. Percebam, então, que vocês têm lá o ativo circulante, que é 2.057.365, e ali no ativo não circulante tem o realizável a longo prazo, que são os recursos que ela tem para receber num prazo maior de 1 ano, né? Então, ela tem aquele recurso que está, por exemplo, ali em aplicação. Essa empresa aplicou aquele recurso, por exemplo. E aí vai dividir pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Pessoal, lá no material da disciplina possui uma errata dessa fórmula, porque tem mudança de nomenclatura. Antigamente, o passivo não circulante se chamava realizável a longo prazo. Então, se atentem a isso e verifiquem lá, então, a errata, né, que está disponível para vocês. Aqui está certinho. Então, é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, aqui a liquidez geral foi de 1,21 no ano de 2022. Quer dizer que para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, ela tem 1,21 centavos a mais. E no ano de 2021, ela tinha 1,46. Então, percebam que ela tinha mais recurso, mas mesmo que ela não está com uma situação financeira de liquidez tão confortável quanto no ano de 2021, de uma forma geral, ela está conseguindo honrar com todas as suas obrigações. Ela ainda, com exceção do grau de liquidez imediata, todos os outros indicadores, ela apresentou acima de 1. Então, sempre vocês vão fazer essa comparação para verificar quais foram... qual que está sendo a capacidade de pagamento, qual que está sendo o grau de liquidez dessa empresa.